Bom, boa noite a todos. Meu nome é Igor Silva Campos, discente do curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e faço parte da Associação Atlética Acadêmica Marcel Rezende Davi, AAMRD. Hoje serei o moderador do primeiro simpósio multidisciplinar de medicina esportiva organizado pela Associação Atlética Acadêmica Marcel Rezende Davi, Hubsport Empresa Júnior, Liga de Ciência do Exercício na Saúde, LICES, e Liga Universitária de Nutrição Esportiva da UF, Gostaríamos primeiramente de agradecer a todos os patrocinadores parceiros do evento, a Aquila Augusto, distribuidora de livros, Nayane Gourmet Coffee, Style Stocks, Naked Estética Depilação a Laser, nutricionista Vitor de Castro Alves e Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais. Gostaria de agradecer também a todos os presentes e aos palestrantes que aceitaram nosso convite para participar do simpósio. Nosso evento visa a promoção de saúde, que consiste na prática de ações que têm como intuito impactar positivamente a qualidade de vida, abordando diferentes aspectos relacionados ao cotidiano. Contudo, com a pandemia do SARS-CoV-2 e a mudança dos hábitos, devido principalmente ao distanciamento social, essas atividades sofreram uma abrupta alteração. Nesse cenário, a medicina esportiva torna-se ainda mais importante, pois visa a promoção de saúde através de práticas de esporte, exercícios e alimentação adequada, fatores que necessitam ser repensados e reformulados no contexto atual. Nesse sentido, os alunos do curso de graduação em Educação Física, Fisioterapia, Medicina e Nutrição se uniram com o intuito de abordar, de forma interdisciplinar, a importância da medicina esportiva na promoção de saúde através de exercícios físicos, esporte, nutrição, especialmente durante o presente período atípico que vivemos. Este simpósio acontecerá nos dias 1, 3, 8 e 10 de setembro, das 19 às 21 horas, através do nosso canal do YouTube que vocês estão acompanhando agora. Os certificados serão emitidos pela própria Universidade Federal de Uberlândia, através do CIEX, para aqueles que tiveram presença acima de 75%, ou seja, participarem dos 3 dos 4 dias de evento. Assim que os certificados estiverem disponíveis, nós avisaremos todos os inscritos por e-mail. Na descrição da transmissão, encontra-se todo o cronograma dos 4 dias de evento e o formulário de presença que vocês poderão preencher e será aberto ao fim das palestras e fechado 30 minutos após o encerramento. Serão realizados sorteios através do nosso Instagram, que é @cine, 30 minutos após o término, utilizando a lista de presença que vocês preencherão no formulário. Após cada palestra, nós abriremos 10 minutos para que os palestrantes respondam às perguntas que poderão ser feitas pelo próprio chat da transmissão. Aí nós vamos fazer o controle e expor as perguntas dos participantes, certo? Hoje, então, faremos uma introdução à temática central do evento com a participação de 3 palestrantes. O nosso primeiro palestrante e orientador do evento é Gustavo Antônio Raimondi. Gustavo possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, residência médica em Medicina da Família e Comunidade e mestrado em Ciência da Saúde, pela mesma instituição, a UF. Especialização em Educação de Profissionais da Saúde pela FAIMER, doutor em Saúde Coletiva, subárea Ciências Sociais em Saúde, pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com período sanduíche na UMass, nos Estados Unidos. É professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde coletiva, educação médica, determinantes sociais como gênero, sexualidade, raça, autoetnografia performática, promoção da saúde e educação popular em saúde. É com você, Gustavo. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de, junto a cada um de vocês, aprender e trabalhar ao longo desses próximos dias. E para iniciar a nossa atividade, eu trago uma provocação inicial, um contexto inicial sobre a promoção da saúde e medicina esportiva. Para pensarmos essas questões ao longo do dia de hoje, eu pensei em alguns percursos que nós vamos dialogar ao longo desse processo. Inicialmente pensando um pouquinho sobre concepções e paradigmas de saúde, entendendo o que é a promoção de saúde, para compreender alguns debates sobre saúde e bem-estar e correlacionar com a medicina esportiva. Esse caminho, ele pode ser percorrido de N formas. Essa é uma das formas a qual eu vou traçar ao longo da noite de hoje, mas se sintam cada um de vocês, cada uma de vocês, à vontade para juntos dialogarmos. Bom, inicialmente, o conceito de saúde que eu gostaria de abordar hoje é o conceito da Carta de Ottawa.
A Carta de Ottawa para a promoção da saúde, ela é um marco importantíssimo, pois ela é um dos primeiros documentos da década de 80 que vai problematizar o que é promoção da saúde. Mas antes de adentrar esse tema, ela fala sobre o conceito de saúde. Saúde é construída e vivida pelas pessoas dentro daquilo que fazem, no seu dia a dia, onde elas aprendem, trabalham, divertem-se e amam. A saúde é construída pelo cuidado de cada um consigo mesmo e com os outros, pela capacidade de tomar decisões e de ter controle sobre as circunstâncias da própria vida, e pela luta para que a sociedade ofereça condições que permitam a obtenção da saúde por todos os seus membros. Ou seja, a saúde, que é problematizada pela Carta de Ottawa, ela relaciona os contextos e as relações que os indivíduos estão e estabelecem, como as várias questões relacionadas ao seu contexto de aprendizado, de trabalho, ao seu contexto relacionado a atividades de lazer ou atividades como as atividades laborativas. É importante destacar que dentro desse conceito nós temos um dos princípios elementares, que é a questão da busca por melhores condições para todos. Nesse sentido, a Carta de Ottawa estabelece 5 principais eixos para pensarmos a promoção da saúde. O primeiro deles está relacionado às questões de políticas públicas saudáveis. O segundo, a ambientes favoráveis à saúde. O terceiro, ações comunitárias. O quarto, habilidades pessoais, habilidades essas de enfrentamento a determinadas condições, atrelada a todos os outros itens, todos os outros eixos. E o quinto é a reorientação do sistema de saúde. É importante destacar que a Carta de Ottawa, ela tem como a Carta de Astana, de 2018, algumas atualizações no sentido de pensar essa reorientação dos sistemas de saúde voltado para a atenção primária, com sistemas universais, para que a gente consiga promover a saúde dos indivíduos. É importante, então, observarmos que promoção de saúde é relacionada ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desses processos. Então, a saúde deve ser vista como um recurso para a vida, como um objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é a responsabilidade exclusiva do setor saúde e vai para além de um estilo de vida saudável na direção de um bem-estar global. Então, é importante nós destacarmos que a Carta de Ottawa, desde os anos 80, quando foi formulada, ela já trazia como um dos conceitos de promoção da saúde o conceito positivo, convidando-nos para que possamos compreender a saúde não somente a partir da perspectiva da doença, como a doença sendo o foco dos processos formativos e de cuidado, mas sim pensar outras questões que pudessem promover as estratégias de enfrentamento de situações adversas para a continuidade da saúde. E pensando também a questão do bem-estar. Destaque para a questão de que não é uma responsabilidade exclusiva do setor saúde, ou seja, desde a década de 80 nós já vamos ter um indicativo da necessidade de pensarmos a promoção da saúde de forma intersetorial, interprofissional. Nesse sentido, eu destaco 3 pontos deste conceito. Que saúde está relacionado a um componente individual, interpessoal e estrutural. Ao compreender esses 3 componentes, temos também a necessidade de compreender que há determinadas situações que colocam os indivíduos em desvantagem em relação aos outros. Essas situações são os chamados determinantes sociais de saúde e iniquidades em saúde. Ou seja, quando nós pensamos situações que colocam os indivíduos
em desvantagem de forma sistemática e que poderiam ser reduzidos, eles compõem o que é chamado iniquidades em saúde. É importante entender que dentro das iniquidades em saúde, nós temos as iniquidades estruturais e as iniquidades intermédios, que é aqui chamado, podendo envolver tanto os contextos socioeconômicos e políticos, como as estruturas sociais, e assim como outros recursos naturais, como a questão de moradia, a questão de renda, e tudo isso estará relacionado às desigualdades em saúde. É importante nós observarmos que dentro deste panorama das desigualdades em saúde, dos determinantes sociais em saúde, nós vamos ter vários marcadores que irão estar relacionados às várias questões da promoção ou não da saúde. Então, esse panorama geral é importante nós compreendermos para que a gente consiga entender de uma forma mais ampliada as nossas ações e as necessidades de ações intersetoriais. Um estudo que eu trago, já pensando em saúde e bem-estar a partir dessa perspectiva, que foi publicado na Academic Medicine, pensando principalmente a questão dos médicos, mas a gente vai tentar fazer um paralelo com as outras áreas da saúde, está relacionado à naturalização da ausência do autocuidado como parte da prática profissional, ou seja, ao adentrar no curso da área da saúde, eles aprendem, os graduandos, as graduandas, os ex-graduantes, aprendem a cuidar dos outros, mas muitas vezes esquecem de cuidar de si. Esse esquecimento é naturalizado, ou seja, faz parte do processo. É importante nós destacarmos que 55,9% dos estudantes de medicina, 60,3% dos médicos residentes e 51,4% dos recém-formados têm burnout. E eles têm uma associação desse burnout com também o uso abusivo do álcool. Outro dado que esse artigo traz para que a gente possa pensar a promoção da saúde ao longo dos processos formativos é que 58,2% dos estudantes de medicina e 50,8% dos médicos residentes têm screening positivo para depressão. Dessa forma, uma das conclusões que o artigo traz e que é fundamental para nós pensarmos as práticas de promoção da saúde, seja por meio da medicina esportiva e outras práticas, é o fato de que o autocuidado, bem-estar docente está intimamente relacionado com o autocuidado, bem-estar do estudante, do médico residente. Ou seja... Professor? Sim? Com licença, o slide está passando? Você está olhando através do slide ou ainda não? Ele está passando. Quer que eu volte? Eu acho que você não compartilhou o slide na plataforma. Ah, ótimo. Então eu vou... Entendi. Acho que tivemos probleminha. Sem problema. Para colocar. Veja se ele está partilhando agora. Vou conferir um momento. Isso, perfeito. Aí, se quiser voltar um pouquinho, fica à vontade, do seu critério. Okay? Claro. Então, eu só vou voltar um determinado ponto que eu acho que é fundamental para a gente compreender o diálogo que a gente está fazendo. Depois eu partilho os slides com vocês para a gente continuar a nossa apresentação. Mas é só a gente ter noção da importância dos determinantes sociais em saúde, nos processos de promoção da saúde, nos processos de cuidado em saúde. E isso vai estar intimamente relacionado com as estratégias que nós podemos adotar ao longo das práticas de cuidado que nós vamos realizar. Um detalhe que eu trago, que eu destaquei antes, é esse estudo que correlaciona a questão da saúde e bem-estar dentro da área médica, pensando os estudantes de medicina, os egressos, os residentes e os docentes das práticas dos cursos da área da saúde, especificamente dos cursos de medicina. Um detalhe que eles trazem é que quando nós não temos uma promoção da saúde dentro da escola, dentro dos processos formativos, nós vamos tender a naturalizar práticas de ausência do autocuidado.
E além da ausência do autocuidado, nós tendemos também a naturalizar práticas padronizadas e não contextualizadas, não personalizadas. Então, o que nós precisamos ter em mente? Toda vez que nós formos falar sobre saúde e bem-estar, nós devemos pensar no suporte individual, no aprimoramento da rede de suporte social e interprofissional e o aprimoramento do ambiente de cuidado, várias esferas para que dessa forma o cuidado possa ser intersetorial e interprofissional. Eu destaco que existem dois métodos, dois modelos, vamos assim pensar, nas questões relacionadas à saúde e bem-estar e à promoção da saúde, o modelo de déficits e o modelo de ativos. O modelo de déficits, ele muitas vezes produz uma dependência das pessoas com o profissional de saúde. Ele é centrado em problemas, ou seja, nos déficits que as pessoas podem vir a apresentar ao longo de suas vidas. Então, se porventura a pessoa tem uma condição de saúde considerada patológica, o modelo de déficit fixa nesse patológico. Já o modelo de ativos, ele considera esse déficit, mas ele busca promover a autoestima, promover as soluções positivas, entendendo que mesmo o sujeito tendo algumas determinadas condições, ele pode produzir saúde, ele pode promover a sua saúde, ou seja, vai estar relacionado ao aprimoramento das várias capacidades que os indivíduos podem desenvolver ao longo desse processo. É interessante destacar que esse modelo de déficit está muito relacionado a uma perspectiva biomédica hegemônica, na qual a gente vai pensar principalmente a vigilância de si, né? Quando as práticas de prevenção de saúde ou de promoção de saúde, elas estão relacionadas muitas vezes somente a determinados indicadores para que as pessoas não adoeçam ou não tenham esses déficits. Já as perspectivas holísticas, que seriam essas perspectivas mais ampliadas na área da saúde, vão entender o sujeito a partir de uma percepção mais ampliada, entendendo que ele está dentro de um contexto, dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, e a busca é pela promoção da autonomia ao longo dos seus processos de cuidado. Eu destaco somente também que cada coletividade, cada grupo que nós vamos trabalhar ao longo dos processos de trabalho, da nossa vida pessoal, profissional, eles vão apresentar determinados regimes de verdades, ou também chamados de políticas de verdade, que são as concepções que os indivíduos apresentam do ponto de vista de quais perspectivas de autocuidado, de promoção da saúde podem ser adotadas. É interessante que, ao compreender estas diferenças que as pessoas e os grupos apresentam, nós possamos dialogar, mas não invalidar a perspectiva do outro, para que dessa forma nós possamos fazer o que Foucault trabalha também dentro de cuidados de si, que é a prática da liberdade, pensando que a promoção da saúde não é uma prática prescritiva, limitada a um modelo único e inquestionável, mas está relacionada também aos contextos, né? Dessa forma, a gente observa uma situação muito frequente nos últimos anos na área da saúde, e principalmente na área médica, que é a medicalização excessiva e o autocuidado voltado somente a um determinado saber e a uma determinada prática, que reproduzem um certo controle social a partir de uma moralidade, como um padrão de hábitos saudáveis, um exemplo. Ou seja, se nós seguirmos esse padrão, nós seremos saudáveis, estaremos promovendo a saúde. Mas seguir o padrão ou prescrever esse padrão a todo e qualquer sujeito, a toda e qualquer situação, vai muitas vezes reproduzir aquelas desigualdades em saúde que nós vimos, reiterando as questões próprias dos determinantes sociais. Pensando nisso, Ivan Illich, ele trabalha 3 formas de heterogeneia que nós podemos ter dentro da área da saúde, que é a clínica, a social e a cultural. Destaco que a clínica é muitas vezes essas práticas prescritivas desnecessárias, descontextualizadas, que muitas vezes realizamos.
A social está relacionado à dependência à autoridade médica ou à dependência a outro profissional de saúde. Em vez de promovermos a autonomia, acabamos promovendo a dependência. E a cultural está relacionada à destruição da capacidade das pessoas e das comunidades de lidarem de forma autônoma com seus processos de saúde, ou seja, a invalidação que nós reproduzimos do saber do outro, né? Em vez de promovermos, nós invalidamos. Então, quando nós voltamos para aquelas três estruturas e pensamos a promoção de saúde e o cuidado em saúde, nós vamos ter dois grandes paradigmas. O paradigma do cuidado autônomo e emancipador e da promoção de saúde autônoma e emancipadora e o fenômeno denominado pela literatura nos últimos anos de healthism, que seria um fenômeno onde nós temos a reprodução de determinados padrões alimentares, padrões de exercício físico, padrões de cuidado, que muitas vezes repercutem negativamente, ou seja, indo ao contrário da própria carta de Ottawa, que traz que saúde tem um aspecto positivo. E dentro disso, a medicina do esporte, ela é uma área de atuação médica, mas é uma área de atuação interprofissional que ela vai buscar cuidar dos indivíduos como um todo, entendendo também eles em seus contextos, né, nas suas práticas, nos seus saberes, para que por meio de exercício físico, do esporte, você possa promover a saúde, promover a qualidade de vida e o desempenho esportivo. É importante destacar que dentro da medicina do esporte, nós vamos pensar tanto no esporte quanto no próprio exercício físico, atrelado a esses outros componentes. Componentes relacionados ao bem-estar, componentes relacionados à biomecânica dos indivíduos, componentes relacionados aos aspectos socioambientais, culturais, para que dessa forma possa-se realmente ocorrer uma prática de promoção do cuidado. E daí, dentro disso, eu trago esse artigo que foi lançado em 2018, publicado em 2018, que ele faz um panorama a partir de uma revisão sistemática sobre a atividade física. E é interessante a gente destacar, principalmente nos pontos 3, 4 e 5, esse aspecto de nós não reproduzirmos algo estabelecido para todos os sujeitos, ou seja, falarmos que uma prática de 150 minutos para todo mundo é ideal, sem considerarmos outros aspectos da biomecânica, aspectos dos condicionamentos do sujeito, outros aspectos que influenciam o processo de cuidado. Então, é importante que quando nós venhamos a pensar a promoção da saúde, as atividades físicas, nós possamos considerar realmente todos esses contextos que implicam num cuidado emancipador e numa prática positiva de saúde, né? E assim a gente tende a promover o que a Carta de Ottawa, desde a década de 80, reiterava. Com tudo isso que eu falei, a partir desse caminhar que a gente foi traçando juntos, pensando essas concepções, paradigmas de saúde, a promoção, saúde, bem-estar e a medicina do esporte, gostaria de chamar a atenção para uma intersecção possível dentro desse debate, que é essa intersecção da promoção de uma prática de cuidado, de promoção da saúde centrada na pessoa, nos seus contextos, de uma forma a promover uma saúde enquanto conceito positivo, não somente como déficit, e promovendo também a autonomia e validando os conhecimentos do outro. Essa é uma das intersecções possíveis que eu destaco, além dos outros destaques ao longo da fala, para que possamos pensar juntos os nossos processos de formação, de trabalho em saúde, e pensando também dentro das políticas públicas que nós atuamos e podemos aprimorar. Bom, era essa a minha fala, agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para conversarmos. Certo, Gustavo, muito obrigado pela palestra. Imprevistos acontecem, né? Infelizmente, mas tudo tranquilo. Então, agora faremos as perguntas que o pessoal fez pelo chat da transmissão e você fica à vontade para responder, certinho?
Só esperar o pessoal passar as perguntas para a gente aqui na tela. Perfeito. Certinho. Então, parece que em relação à sua palestra, professor, não tivemos perguntas, mas qualquer coisa, vamos disponibilizar o seu e-mail na descrição da transmissão e qualquer coisa, quem tiver alguma dúvida, é só mandar para você, certinho? Perfeito. Obrigado, Igor. Então, muito obrigado. Certinho, muito obrigado pela presença, viu, professor? Vamos dar início à nossa segunda palestra, que é com o Thiago Silva Piola. O Thiago também vai estar presente na quinta-feira, na nossa palestra. É doutor e mestre em Educação Física pelo UFPR, especialista em Educação à Distância pelo Claretiano, especialista em Fisiologia do Exercício pelo UFPR, bacharel e licenciado em Educação Física pelo UFPR, foi treinador de futsal nas categorias sub-9 e sub-17, atualmente dedica-se à docência em curso de graduação e pós-graduação e à pesquisa do Centro de Estudos em Atividade Física e Saúde da UFPR. Gostaria de aproveitar a oportunidade também para parabenizá-lo pelo Dia do Profissional de Educação Física, Thiago. Então, é com você agora. Muito obrigado, viu, pela presença. Beleza, Igor, obrigado. Obrigado pelas felicitações. Parabéns a todos nós, né, professores de Educação Física. Queria agradecer o convite, tá, da Liga, do pessoal que entrou em contato, todo mundo muito gentil, muito, muito legal. Tá? E eu vou fazer uma introdução de um assunto que nós vamos discutir bastante depois na segunda fala de quinta-feira, tá bom? Vou falar sobre a educação física e o seu papel da promoção da saúde. Só deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá. Conseguem ver os slides? Projetou o slide, Igor? Aí, beleza. Então hoje nós vamos conversar sobre educação física e a promoção da saúde. Tá? Promoção da saúde, ela não é só um incentivo à saúde, tá? Ela pode ser definida como um processo de capacitação da comunidade para atuar em melhorias da saúde, incluindo um conjunto de ações, intervenções, propostas, meios, movimentos que combatem as causas básicas de doença e apontam para as novas formas de condição de trabalho, e de vida e de relacionamento do homem consigo mesmo e com o meio ambiente. Essa promoção da saúde ela tem relação direta com o desenvolvimento de hábitos saudáveis e a redução dos comportamentos de risco. Então não é só nós adotarmos os hábitos saudáveis, mas nós também temos que reduzir os comportamentos de risco. Não é só você se engajar numa prática regular de atividade física, mas continuar se alimentando de forma inadequada, não dormindo bem, tendo tabagismo, ou seja, nós precisamos tanto melhorar os hábitos saudáveis como reduzir os comportamentos de risco. Em relação à educação física, mais precisamente falando da atividade física, tudo começou com esse senhor, com o professor Jerry Morris. Ele era um epidemiologista escocês e ele foi o primeiro a estabelecer a importância da atividade física na prevenção de doenças cardiovasculares. O que ele fez? Em 1958, ele publicou esse artigo aqui na British Medical Journal, onde ele conseguiu estabelecer uma relação entre a prática de atividade física e a prevenção e a menor chance de ter doenças cardiovasculares. Só que estava engatinhando ainda o processo, né, da atividade física. Então, o que ele estudou? Ele estudou a atividade física no meio laboral. Então, qual que era a ideia dele? Ele queria ver a chance de morrer, tá, de morte súbita, em um primeiro episódio de um ataque cardíaco, e a chance de morrer 3 meses depois desse episódio de ataque cardíaco, ou seja, quem, né, sobreviveu ao primeiro ataque. E o que ele fez? Ele foi estudar lá em Londres pessoas que trabalhavam no transporte coletivo, homens, e quem trabalhava nos correios. Então o que ele tinha? Ele tinha os motoristas, os drivers e os conductors.
Esses conductors seria o nosso cobrador, só que lá o cobrador, ele não fica só sentadinho, como a gente está acostumado aqui na roleta do ônibus. Ele vai caminhando e ele vai em passageiro cobrando a passagem. E só nesse caminhar dele, nesse ir de passageiro em passageiro, caminhar durante o trabalho dele, a chance dele de morrer era metade da chance de morrer do motorista, tá? Que ficava ali só sentadinho, dirigindo o ônibus dele. Então, ou seja, alguma relação tinha. Por que esse sujeito aqui tinha metade da chance de morrer em relação ao que ficava só sentado? Era o caminhar dele, foi a primeira relação que eles estabeleceram. E, caso ambos tivessem um ataque cardíaco, a lógica se repetia depois. 3 meses depois, a chance de morrer era praticamente o dobro de quem levava uma vida com menos atividade física em relação ao outro. Essa lógica também era observada nos carteiros. Tá? Os carteiros, o carteiro ele caminha o dia inteiro, né? Ele tem que sair de casa, em casa entregando a correspondência. E o telefonista fica apenas sentado atendendo o telefone, falando ao telefone. Então a chance desse que trabalhava sentado morrer também era o dobro daquilo que tinha uma atividade laboral ativa. E essa relação também foi observada em quem sobrevivia, quem tinha um ataque cardíaco e sobrevivia a ele 3 meses depois. Ou seja, em 1958, vejamos como é recente, tá? Foi a primeira relação entre a atividade física e a saúde, tá? Como um fator protetivo para doenças cardiovasculares. Então, posteriormente a isso, esse outro professor aqui, o Ralph Paffenberg, epidemiologista e ultramaratonista, ele também começou a estudar a relação entre a atividade física e a promoção da saúde. Só que aí a lógica dele foi outra. Ele entendeu, né, dado a estudos prévios, que a atividade física poderia ser um fator protetivo, né, a atividade física laboral, mas ele estabeleceu uma outra relação. Em 1975, ele percebeu uma maior associação do gasto energético. Tá? Ele estudou estivadores. Ele acompanhou estivadores durante 22 anos e ele percebeu que o maior gasto energético apresentava um fator protetivo contra as doenças coronarianas. Então primeiramente, nós tínhamos lá em 58 a ideia de que se você tiver um trabalho ativo, isso pode ser benéfico para a sua saúde. Depois, lá em 1975, já veio outra ideia. Não é só ter um trabalho ativo, você tem que gastar energia. Então, quanto maior o meu gasto energético durante o dia, maior o fator protetivo contra doenças coronárias. Então, assim que começou a andar a atividade física, mas ainda era muito pouco. Tá? Tanto era muito pouco que, para vocês terem uma ideia, a pesquisa em atividade física passou a fazer parte do cotidiano de saúde pública no Brasil só a partir da década de 90. Na década de 50, lá onde o professor Jerry Morris publicou o artigo dele, 0,01% dos artigos no PubMed continham o termo atividade física no título ou no resumo. Ou seja, 0,01% dos estudos analisavam o termo atividade física. Depois, lá nos anos 2000, recente agora, né, nos anos 2000, esse percentual aumentou cerca de 50 vezes. Mas se a gente pensar, mesmo 50 vezes ainda é pouco. 50 vezes 0,1, então 0,5%. Então, nos anos 2000, 0,5% dos artigos publicados, disponibilizados na base de dados do PubMed, tinham atividade física no título ou resumo. Então, é algo que ainda é muito recente, tá? A nossa inserção da educação física, da atividade física, no campo da medicina esportiva. Aí, a gente começou a ter uma exposição muito maior aqui, em 2012. Em 2012, a Lancet publicou uma série sobre atividade física. Tá? Publicou ali diversos artigos discutindo a relação da educação física com a saúde, tá? A relação da atividade física, perdão. Um dos artigos que eu quero mostrar para vocês, esse aqui que eu quero comentar rapidamente, o que ele quis ver? Ele quis ver a quantidade de pessoas que estão envolvidas em atividade física e quem não está envolvido em atividade física. E qual foi a observação? Que 1/3 da população mundial não atinge as recomendações mínimas de prática de atividade física.
que o professor acabou de comentar, os 150 minutos, tá? Então, em relação a adultos, 1/3, 33% dos adultos em nível mundial não fazem nem 150 minutos de atividade física por semana. Entre os adolescentes, apenas 20% dos adolescentes, lá, ó, se eu for pegar a nossa faixa etária aqui, 13 a 15 anos, praticam ao menos 60 minutos de atividade física. As recomendações, elas são diferentes, tá? Para crianças e para adultos. Enquanto adultos, nós temos uma recomendação semanal de 150 minutos de atividade física, crianças devem realizar ao menos 60 minutos de atividade física por dia, tá? A recomendação é diária. Então, a recomendação para crianças e adolescentes, 80% não atinge os níveis mínimos recomendados. Enquanto adultos, 33% não atingem os níveis recomendados. Se eu for pensar aqui, ó, distribuição de faixa etária, eu vou ver que isso não é um problema exclusivo das crianças, dos adolescentes, tá? Isso é um problema que atinge todas as idades. E um dado interessante é em relação aos idosos. Aqui, ó, os idosos, tanto as mulheres quanto os homens, estão com prevalências acima de 50% de insuficientemente ativos. Então, peraí, então mais da metade dos nossos avós não pratica atividade física, não pratica ao menos 150 minutos de atividade física por semana. Aí, a gente sempre escuta falar uma barreira, uma das maiores barreiras para a prática de atividade física, como sendo a falta de tempo. Opa, mas os nossos avós, eles estão aposentados, a grande maioria deles. Então, será que é só o tempo mesmo? Será que o tempo é a única barreira ou a maior barreira para a prática de atividade física? Tá? Então, é uma reflexão para todos nós aí. E aí, essa série da Lancet também, em um outro estudo, investigou quais são os fatores, os correlatos e os determinantes da atividade física, tá? O que está associado à prática de atividade física, as pessoas fazerem atividade física ou não fazerem atividade física, e o que é determinante nessa relação. Então, foi observado que, ao longo da vida, no curso da vida, diferentes fatores podem influenciar ou não a prática dessa atividade física. Tá? Por exemplo, aqui, crianças e no início da adolescência, o apoio social da família, dos amigos. Tá? O que é esse apoio social? É o incentivo, o ajudar, o fazer com, o levar, o comentar, o incentivar. Tá? Isso é o apoio social. Então, tanto da família quanto dos amigos, é determinante na infância e ali na adolescência para a prática da atividade física. E normas culturais também. Foi observado que para crianças as normas culturais influenciam muito na prática de atividade física. Ou seja, aquela ideia de as crianças, você presentear o menino com uma bola e uma menina com um fogãozinho, com uma boneca, é uma norma cultural. Ninguém pensa em coibir a menina de fazer a prática de atividade física, mas você está incentivando ela a atividades com baixo gasto energético, tá? Então, próximo aniversário do seu sobrinho, do seu priminho, do seu irmãozinho, se for uma menina, leva uma bola para ela também, leva um skate, leva algo que favoreça ela a se mexer também, a fazer atividade física, tá bom? E ao longo do nosso curso da vida, quando nós chegamos à fase adulta, outros fatores vão influenciar. Aí entra a questão do tempo, da segurança, do dinheiro para pagar uma academia, ou seja. Mas o que a série mostrou em relação aos fatores, aos correlatos, aos determinantes? A prática de atividade física é multifatorial, como o professor acabou de comentar. Não adianta só eu pensar nos 150 minutos, mas eu tenho muita coisa que influencia nisso. Eu tenho a parte da biomecânica, eu tenho a parte da segurança do bairro, se tem calçado ou não, se eu tenho tempo, tá? Você tem diferentes fatores que influenciam nessa prática de atividade física. Depois, em 2016, 4 anos depois, coincidindo com os períodos olímpicos, a Lancet lançou mais uma série, uma atualização dos dados, tá? Daqueles estudos ali. Aí eu vou deixar para comentar um pouco disso aí quando a gente for falar quinta-feira sobre as atividades que podemos fazer em casa, tá bom? Mas, em geral, o que nós temos também, o que essa série nos trouxe? Que a prática de atividade física, aqui ó, mais de 5 milhões de mortes por ano no mundo são atribuídas à inatividade física, ou seja, comparável ao tabagismo.
Então, o pouco engajamento em atividades físicas, ele mata tanto quanto o tabagismo, quanto o cigarro. E, revertendo esse problema, por exemplo, se a inatividade física for diminuída entre 10% a 25%, 533 mil a 1,3 milhões de mortes poderiam ser evitadas todo ano. Ou seja, nós temos ali 33% das pessoas, né, dos adultos, que não estão engajados em atividades físicas. Se eu conseguisse melhorar isso 10%, 533 mil mortes poderiam ser evitadas, tá bom? Pensando nisso, a OMS desenvolveu um plano de ação global para promover a prática da atividade física, lançado em 2018, e ele tem objetivos a serem cumpridos até 2030. O que esse plano de ação global ele não me diz? Opa, aqui. O novo plano de ação global de promoção da atividade física, ele dá resposta às solicitações de países sobre orientações atualizadas e um quadro de ações políticas efetivas e viáveis para aumentar a atividade física em todos os níveis. Então, esse plano ele estabelece objetivos, ações, políticas que são universalmente aplicáveis a todos os países, tá? As diferentes realidades, e abordam os múltiplos determinantes culturais, ambientais e individuais da atividade física. Em linhas gerais, o que eles objetivam? O que eles querem? A OMS quer reduzir até 2025 em 10% o problema da inatividade física. E até 2030, quando vai esse plano global, 15% do problema da inatividade física. Parece pouco, né? Mas é muita coisa. Tá, Thiago, mas da onde que eles tiram esse 10%, esse 15%? Por que não 30%? Então vamos lá. É uma meta mínima, né, da OMS. Por causa disso aqui que a gente mostrou, ó. Se a inatividade física for diminuída entre 10% a 25%, 533 mil a 1,3 milhões de mortes poderiam ser evitadas todo ano. Então é um plano mínimo, tá, que a OMS estabelece. Aqui no Brasil, nós temos a Política Nacional de Promoção da Saúde e a Agenda da Atividade Física no contexto do SUS. O que essa política nos diz? Ela aprovou a institucionalização da promoção da saúde no SUS, e por meio dessa abordagem epidemiológica, foram eleitas áreas temáticas prioritárias para a implementação dessa promoção nacional. Dentre elas, destaca-se aqui, ó, a indução da atividade física ou prática corporal e a importância de viver ativo como um fator de proteção à saúde. A diminuição da prática de atividade física regular e o aumento em tempo em atividades sedentárias são coisas diferentes, né? Atividade física e tempo em atividades sedentárias. Você pode cumprir a recomendação de e ter um elevado tempo em atividades sedentárias. Eu posso cumprir os 150 minutos semanais, mas passar muito tempo em atividades sedentárias, tá? Então são comportamentos diferentes. Então isso ele é considerado um fator de risco para muitos agravos, ambos, baixo nível de atividade física e elevado tempo em atividades sedentárias, tá? Particularmente para doenças cardiovasculares e metabólicas. A prática de atividade física, então, nós sabemos que ela está relacionada com uma melhor saúde e uma melhor qualidade de vida. Nos últimos anos ficou evidenciada a importância da manutenção de um estilo de vida ativo para a saúde da população em geral e do reconhecimento da importância da prática da atividade física como um fator de promoção da saúde e de prevenção de doenças, o fator protetivo da atividade física. Tá? Agora, embora os estudos descrevam a educação física, a nossa educação física como parte integrante de uma equipe multidisciplinar na área da saúde, a sua prática ainda não era bem consolidada e definida no SUS. Não estava bem definida ainda a demanda específica da atuação do profissional de educação física, aonde que ele ia atuar, tá? Aonde que ele podia atuar dentro de uma unidade de saúde. E, além disso, em alguns locais onde existia essa demanda, a educação física restringia-se somente a questões que envolvessem a estética e o emagrecimento. Então, as unidades que tinham professor de educação física, ele basicamente orientava as pessoas em relação a isso, estética e emagrecimento. E nós sabemos que o campo de atuação vai muito além disso. Então, felizmente, uma portaria, uma resolução foi publicada essa semana, aqui ó, fresquinho para nós, que define a atuação do profissional de educação física nos contextos hospitalares. No contexto da área hospitalar, qual é a função do professor de educação física? Qual é a tarefa dele? Coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar
trabalhos, programas, planos, projetos na área da atividade física e do exercício físico, tá? Destinados à promoção, prevenção, proteção, educação, intervenção, recuperação, reabilitação, tratamento e cuidados paliativos da saúde física e mental na área específica ou de forma profissional e interdisciplinar. Esse documento ele é bem grande, tem vários itens, tá? Nessa resolução aí sobre a nossa atuação dentro de uma unidade hospitalar. Mas, em geral, prescrição do exercício e possibilidade de solicitar exames, ou seja, uma atuação muito além da recreação. Aí agora aqui eu não estou tratando como uma forma pejorativa, é que a nossa atuação ela vai muito além de apenas brincar e entreter os pacientes no hospital, tá? É uma função extremamente importante, a gente vê a atuação de professores de educação física em atividades recreativas que fazem um trabalho excelente, mas eles podem fazer mais e devem fazer mais, porque eles podem contribuir muito mais com a relação dos pacientes no hospital, tá? Inclusive, como eu disse aqui, caso eles julguem necessários, solicitação de exames, por exemplo. Aqui. Para ajudar no nosso trabalho, diferentes guias de recomendação estão disponíveis na literatura. Talvez os mais conhecidos sejam do Colégio Americano e o da OMS, né, que estão aqui. Então, o Colégio Americano tem um guia de exercício, teste, prescrição de exercícios, tá, para a população, para diferentes populações. Aqui eu deixei alguns só de exemplo, mas existem muito mais. Esse aqui é o guia do Uruguai, guia de atividade física. Para mim possivelmente um dos mais didáticos e mais bonitos também de se ver, mas ele é muito bom, muito didático, o guia uruguaio. O guia canadense, tá? O guia da Irlanda, na Espanha, no Reino Unido também tem um guia muito bom, muito didático, cheio de infográficos, assim, bem tranquilo de interpretar. O da OMS, tá? Talvez como eu disse, junto com o do Colégio Americano, seguramente os mais citados. Esse da OMS, ele está sendo atualizado. Esse aqui foi publicado em 2010. Esse ano, em novembro, vai ser lançada uma edição, tá? De 2020, a nova edição, atualização das recomendações da OMS para atividade física. E aqui eu coloquei um print aqui da página inicial, que estava em consulta pública, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, uma novidade aí que vai ser lançada esse ano, também em novembro, junto com da OMS. Esse da população brasileira, eu tive o privilégio de participar da equipe que está fazendo a elaboração dele, tá? Então ele vai contemplar todas as faixas etárias, tá? Do 0 aos 200 anos, tá? De crianças a idosos, contempla pessoas com portadores de necessidades especiais, gestantes e por aí vai, tá? Então está saindo agora em novembro. Esse aqui vai ser lançado o brasileiro. Além disso, nós sabemos que a educação física, então, como a gente está discutindo, ela deve atuar na promoção da saúde, e isso é feito em diferentes locais, não só no contexto hospitalar. A educação física, ela atua na promoção da saúde em todos os lugares, tá? Nos ambientes, eu coloquei aqui, listei um personal trainer aqui, né, no ambiente externo, no ambiente da academia, mas promoção da saúde e atividade física não é só dentro da academia, né, em diferentes locais, mas para mim, reconhecendo a importância desses locais, desse tipo de serviço, mas para mim, o papel-chave da nossa atuação está aqui, ó. Thiago, você está falando da educação física escolar? Também, mas eu digo que o papel-chave ele está na atuação com as crianças e com os adolescentes. Como as pesquisas costumam mostrar, hábitos adquiridos na infância e adolescência tendem a permanecer na fase adulta. Ou seja, nosso papel é incentivar, promover a prática da atividade física, fazer com que as crianças criem um hábito da prática da atividade física, gostem de se exercitar, porque a tendência é que esse hábito seja mantido durante a fase adulta, tá bom? Pessoal, minha fala de hoje era isso. Eu vou deixar aqui o meu contato para vocês. Eu vou disponibilizar o PowerPoint, todo o material, todos aqueles guias que eu mostrei ali, todos os artigos, tá? Na quinta-feira eu explico para vocês direitinho como baixar todos os materiais, já criei uma pastinha lá para deixar disponibilizada para vocês. Bom,
novamente agradecer o convite e dizer que eu estou aberto aí para o contato, aí caso alguém queira entrar em contato para conversar, para bater um papo, para tirar algumas dúvidas, tá? Segue aí o meu contato e muito obrigado, pessoal. Certinho, muito obrigado pela palestra, Tiago. Agora faremos as perguntas que foram feitas pelo chat da transmissão. Faremos todas que derem tempo, aquelas que não forem respondidas, nós enviamos então para o seu e-mail para ter essa comunicação, certinho? Só esperar o pessoal projetar as perguntas aqui. Essa pergunta tem 2 etapas, então eu vou fazer essa e depois a próxima. A Isabela Ivanov perguntou: professor, podemos relacionar essa falta de exercício físico na vida dos indivíduos, em especial nas crianças, na desvalorização da educação física nas escolas? Aí temos a segunda etapa. Meu pai é professor e acompanho ele na jornada. As aulas de educação física eram extraturno e os pais dos alunos não mandavam eles às aulas com a desculpa de que eles tinham mais o que fazer. Isabela, excelente pergunta. Concordo, você tem razão, é um dos problemas, tá? Um dos problemas é essa falta de valorização da educação física escolar. Como eu disse, para mim, o papel-chave está na promoção da atividade física com crianças e adolescentes. Então, a educação física ela deveria ser muito mais promovida. A gente deveria ter muito mais espaço na escola. Então, esse negócio de fazer educação física em contraturno e extraturno está muito errado. A educação física ela é um componente obrigatório do currículo. Tá? Se a gente for pensar nas recomendações, elas dizem que crianças e adolescentes devem fazer ao menos 60 minutos de atividade física por dia. Se eu tiver 2 aulas de educação física ou 1 aula de educação física por semana, eu não chego nem perto disso. Tá? Então, você tem razão. Deveria ter muito mais espaço e ser muita mais importância dentro da comunidade escolar. Mas aí é uma discussão assim que a gente vem perdendo espaço por anos, né? Então, mas você tem razão, é isso aí mesmo. Deveríamos ter mais espaço no ambiente escolar. Certinho. Próxima pergunta. Professor, você acha que a promoção de saúde para a Educa acaba sendo desvalorizada, principalmente pela relação criada entre estética e exercício? Também, Tássia também tem razão. Esse também é um dos estigmas da educação física, né? Que a gente só cuida de corpos bonitos, de pessoas bonitas, e a educação física ela não serve só para o exercício, como a gente estava discutindo, ela é a promoção da saúde. A educação física ela serve para todos, em todas as idades, tá? Mas aí cabe a nós, tá? A você conversar com seus alunos e explicar a importância que a atividade física é para eles, inclusive. Tá bom? Certinho. Agora, a Sara Menezes. Professor, como fazer para aumentar a discussão sobre promoção de saúde dentro dos cursos de educação física? É o que nós estamos fazendo hoje aqui, ó. A gente tem que ter, além das práticas de atividade física das disciplinas, nós temos que ter o que a gente está fazendo aqui hoje, ó. Nós temos que ter os eventos extracurriculares, os simpósios, os congressos, os eventos, e contar com a participação de todos. Quanto mais gente participar, maior o interesse, só tende a crescer. Realmente, esse diálogo é muito importante para a gente. Agora, a Lauriane Leal. Professor, para adultos, entre 150 minutos semanais de atividade física inclui tarefas diárias ou somente exercício aeróbico e de carga? Então, aí nós temos que diferenciar atividade física de exercício, né? A recomendação, ela fala em atividade física, 150 minutos semanais de atividade física. Exercício é um tipo de atividade física. Então, para eu cumprir esses mínimos de 150 minutos, né, para eu ter uma condição de saúde favorável, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer exercício aeróbio, de carga, o meu trabalho, lavar o carro, cortar grama, tá? A gente fala em atividade física. Então, a gente engloba tudo. Atividade de lazer, atividade laboral, atividade de deslocamento, tá bom? Certinho. Ela colocou um exemplo. Por exemplo, preciso passar 150 minutos de atividade física semanais para uma pessoa que já realiza trabalhos braçais, etc. Sim, ela tem que cumprir 150 minutos. Se no trabalho dela ela já cumpre esses 150 minutos de atividade laboral, excelente para ela. Então agora você vai entrar com a parte do exercício físico para melhorar outros aspectos dela, para melhorar
a postura, para fortalecimento, tá bom? Você vai entrar com outras atuações. Aí você vai entrar com o exercício para essa pessoa. Certinho. Agora o Felipe Nascimento. Professor, essa baixa natividade dos idosos pode estar relacionada a muitos esperarem surgir algum problema físico para só então começarem a praticar algo? Com certeza, Felipe. Isso é muito comum. Esperar a vaca tá indo pro brejo, né? Você esperar estar numa condição de saúde muito desfavorável para começar a fazer atividade física. Mas aí a atividade física, ela deve vir antes. A gente tem que pôr na consciência do idoso, por exemplo, que ela é preventiva. Então, se você tiver uma vida ativa, você vai aumentar a sua longevidade, vai diminuir o uso de remédio, vai diminuir dor. Então, a gente tem que colocar na cabeça do idoso o fator protetivo da atividade física. Certo. Agora, o de quarentena mandou outra pergunta. Na sua opinião, por que há tanta resistência na prática de atividade física? Como incentivar idosos com comorbidades a iniciar essa prática e driblar a resistência? Então, para mim, eu não sei se há tanta resistência, se essa é a palavra, porque, como a gente mostrou ali, a atividade física ela é multifatorial. Então, diferentes fatores estão associados à prática de atividade física. Então, o que é uma barreira para uma pessoa pode não ser uma barreira para outra. Uma reclama da falta de tempo, a outra vai reclamar que não tem dinheiro para pagar a academia. Então, assim, essa é a pergunta que vale $1 milhão. Tá? Você saber a fórmula mágica para fazer as pessoas realizarem atividade física é o que está sendo pesquisado aí na literatura e está sendo pesquisado há décadas, tá bom? E como incentivar os idosos a iniciar a prática de atividade física? Então, é o mesmo motivo. Cada pessoa responde de uma forma diferente e busca atividade física por uma forma diferente. Eu vejo grande parte dos idosos buscando pela parte da socialização a atividade física. Por isso que nos grupos de caminhada orientada tem tanta gente, nas aulas de ginástica tem tanta gente, é pela socialização. Então esse é um dos fatores que podem ajudar muito com os idosos. Ok, próxima pergunta. A Carolina Garcês perguntou: quais motivos, em sua perspectiva, estão associados à inclusão recente da atividade física nas práticas e estudos de saúde? Então, é a literatura. A literatura tem mostrado que a atividade física tem um fator protetivo para doenças cardiovasculares, por exemplo. Está sendo evidenciado isso na literatura, então com isso ela está entrando na promoção da saúde. É um meio barato, eficiente e muito prazeroso de cuidar da saúde. Então, por isso que cada vez mais ela está sendo incentivada e ela vai ser cada vez mais incentivada, tá? Pela sua eficácia no tratamento e na prevenção de doenças. Certo. De quarentena perguntou também qual a diferença de atribuições do fisioterapeuta e educador físico em nível hospitalar? Então, aí a do fisioterapeuta eu vou ficar te devendo de quarentena. Eu confesso que não estou muito antenado com isso, não. Mas o educador físico é o que eu mostrei para vocês ali. É a parte da prescrição, da orientação do exercício físico. Tudo que estiver relacionado ao exercício físico, tá? Atividade física dentro do ambiente hospitalar vai ser com o professor de educação física. Aí na atribuição do fisioterapeuta eu vou ficar te devendo essa. Certinho. Então essa foi a nossa última pergunta. Agora vamos para a nossa terceira e última palestrante do dia. Pode colocar. Então, nossa terceira e última palestrante do dia é a Raíla de Paula Ferreira Cruz, nutricionista clínica esportiva graduada pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-graduada em comportamento alimentar pela Plenitude em São Paulo. Com você, Raíla. Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Conseguem ver o slide? Só me confirma, por favor, que eu não vejo o chat. Pode falar pelo microfone, por gentileza. Sim,
Tudo certo. Pode ir. Pode ir? Tá. Pessoal, muito boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Agradecer o convite também por estar participando desse evento, muito bem organizado. Em especial ao pessoal da Liga de Nutrição Esportiva, a LUNE, né, a Duda em especial, pelo carinho. Eu sou egressa do curso de nutrição, da 12ª turma de nutrição, né, então, para mim é uma honra muito grande ser convidada para estar aqui com vocês, para abrir, né, o simpósio de uma forma tão especial como vem sendo. Parabéns a todos os palestrantes. Então, vamos lá. Como funciona a promoção da saúde na nutrição esportiva, que foi o que me pediram para falar um pouco hoje. Bom, primeiro de tudo, o nutricionista, como ele atua? Né? Muitas vezes nós somos vistos como emagrecedores. E aí eu trouxe para vocês que, na verdade, assim como o professor falou na palestra anterior, nós não atuamos só na estética e no emagrecimento. Muito pelo contrário, nós somos promotores de saúde. Então, eu trouxe aqui para vocês a resolução do CFN 380 de 2005 sobre as diversas áreas de atuação do nutricionista. E quando a gente fala em promoção de saúde, a verdade é que o nutricionista ele promove saúde em todas as áreas que ele atua. Então, eu trouxe aqui algumas para vocês. Por exemplo, na área de alimentação coletiva, né, a gente tem a unidade de alimentação e nutrição, UAN, né, nos restaurantes. A gente tem a área de alimentação escolar, que é uma área também que é muito importante ter um nutricionista presente, visto que a formação dos hábitos alimentares é na infância, né? Alimentação do trabalhador. Nós temos na área de nutrição clínica, né? A atuação do nutricionista como promotor de saúde nos hospitais, nas clínicas em gerais, nas clínicas de hemodiálise, nas instituições de longa permanência para idosos, nos spas, né? Nos ambulatórios, nos consultórios, no banco de leite humano, nos lactários e centrais de terapia nutricional, e também em atendimento domiciliar. E quando a gente fala na área de saúde coletiva, né, a gente tem as políticas e os programas institucionais, a gente tem a atenção básica em saúde, a vigilância em saúde. Na área da docência, o nutricionista atuando também como no ensino, na pesquisa, na extensão, na pós-graduação e na graduação, também promovendo saúde, né? Na área de indústria dos alimentos, no desenvolvimento de produtos, né, gerenciando aí o desenvolvimento de produtos alimentícios, pode fazer o treinamento especializado em alimentação e nutrição, controlar a qualidade dos alimentos, também, de certa forma, é promotor de saúde. Na área de marketing da nutrição, também é promotor de saúde. E aí, quando a gente fala na área de nutrição no esporte, que foi especificamente o que foi me pedido para falar um pouco aqui hoje, a gente tem que, na verdade, são várias as áreas que a gente pode estar aí dentro do esporte. Eu queria mostrar um pouco para vocês e falar sobre a importância. Então, aqui, a gente tem que o nutricionista pode atuar em clubes esportivos, nas academias e similares, né? Então, com a função de identificar o perfil do cliente, avaliar e acompanhar a composição corporal, o estado nutricional, estabelecer um plano alimentar de acordo com a modalidade, atividade física desenvolvida, né? Considerando as diversas fases de manutenção, de competição, de recuperação, manter um registro individualizado de prescrição dietética, promover educação nutricional do paciente, do cliente, interagir com a equipe multiprofissional, que é de extrema importância, né? A gente ter tanto os médicos, tanto o educador físico, tanto o fisioterapeuta, né, colaborar com as autoridades sanitárias, elaborar planos anuais de procedimentos no desenvolvimento das atribuições dele dentro da nutrição esportiva, né, e ainda também, né, a UAN dentro da nutrição esportiva, as unidades de alimentação e nutrição, porque o nutricionista, ele está ali nos restaurantes preparando as alimentações, controlando, preparando, de certa forma, a alimentação dos atletas ou desportistas. E, além disso tudo, na nutrição esportiva, a gente pode solicitar exames que são complementares à avaliação nutricional, que, de certa forma, cabe à nossa ossada, né, que auxiliem na prescrição dietética.
se necessário, prescrever suplementos nutricionais, né? Elaborar e fornecer receituário. A gente pode acompanhar e prestar atendimento nutricional a esses atletas de forma individual ou coletiva e desenvolver materiais educativos, né? Não só para os atletas e praticantes de atividade física em si, mas para toda a equipe multi que está presente, que acompanha esses atletas, para que eles sejam capacitados para estar acompanhando de perto também. E quando a gente fala, né, então, da importância do nutricionista esportivo na promoção da saúde, a gente sabe que uma vida saudável, ela envolve fatores culturais, como já foi dito, valores do indivíduo, os objetivos, os padrões, né, e em todos os âmbitos da vida do indivíduo. Então, a alimentação saudável, aliada à atividade física, faz parte, né, de tudo isso. E também, claro, com um bem-estar físico, um bem-estar mental e um equilíbrio emocional. Por que que eu falo sobre isso? Como eu disse lá no início, nós somos vistos como emagrecedores. E eu acredito que a gente tem passado por um momento um pouco crítico na nossa área, onde a gente tem visto muitos mitos sobre alimentos milagrosos, muito modismo, e, de certa forma, acabou que acredito que a nossa dificuldade é a gente mostrar que a gente vai muito além da estética, que a gente vai muito além do corpo. A gente está para promover a saúde, né? E a saúde depende de vários fatores. Então, a gente sabe que a nutrição esportiva, ela estuda uma relação aí entre os nutrientes e o desempenho no esporte. E isso vai acontecer de uma forma que faça com que o praticante de atividade física, o desportista ou o atleta tenha uma melhora no rendimento, né? Adequando a alimentação dele, uma melhor recuperação também, tanto nas atividades de esporte, ou caso ele seja atleta, né? O plano alimentar que a gente elabora para esse desportista ou atleta, ele deve levar em consideração o tipo, né, de exercício, a duração do exercício, o tipo de esporte. Então, aí a gente vê a interação com o profissional de educação física, como é importante, né, a gente conhecer um pouco do esporte, a gente conhecer o que o nosso paciente vem fazendo para a gente, na área específica, conseguir promover saúde. E aí, a gente tem a focar, né, na melhora do desempenho, na promoção e manutenção da saúde desse atleta, desse esportista, controlando os parâmetros, né, como o peso, composição corporal, fazendo avaliação física, fazendo adequação da dieta, né, e orientando, de acordo com as diversas modalidades que podem ser praticadas ou não, a alimentação, a suplementação, se necessário. Então, a gente vê, assim, que o nutricionista, ele atua em diversas áreas, mas ele pode fazer muito na nutrição esportiva, sem ser só com relação à imagem corporal, que eu quero mostrar para vocês. E algumas atividades físicas, né, quando a gente fala em fisiologia do esporte ou do exercício, que estuda as funções orgânicas, né, que responde ao estresse causado pelo exercício físico, exige e necessita de modificação de nutrientes, né, para a pessoa se adaptar ao estresse da atividade física que é causado na maioria das vezes. No estresse, no caso, por exemplo, um exercício extremo de um maratonista ou um exercício mais leve do praticante de atividade física mesmo. Então, assim como na nutrição clínica, o nutricionista esportivo, ele precisa ser crítico, né, para tomar uma decisão adequada na sua prática clínica, atendendo aí esses atletas ou desportistas. E aí, a gente fala da importância da adequação da alimentação, da elaboração de um bom plano alimentar, né? Mesmo a gente estando na nutrição esportiva, mesmo a gente trabalhando com o nicho mais fechado, a gente pode, sim, priorizar a cultura alimentar. A gente pode priorizar as preferências alimentares da pessoa que está ali com a gente, né? Isso é promoção de saúde, esse cuidado, né?
A gente pode atuar desconstruindo os mitos sobre os alimentos proibidos, sobre os alimentos milagrosos, isto é também promoção de saúde. Desconstrução sobre as dietas da moda, né, levar em consideração os horários de menor apetite, respeitando a individualidade de cada um, levar em consideração a condição socioeconômica e também a avaliação do comportamento alimentar. E com isso também, claro, a gente adequar as quantidades de macro e micronutrientes de acordo com a necessidade de cada indivíduo, né? A prática de atividade física que ele faz, considerar o horário, a duração dos treinos, né? E modificar a alimentação conforme o objetivo, né, desse praticante de atividade física ou desse atleta, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês da importância do nutricionista, de um cálculo mais específico da promoção da saúde dentro do esporte mesmo. Por exemplo, um jogador de futebol que atua como atacante, ele vai correr muito mais do que um que atua na defesa do time. Então, a necessidade energética dele, a necessidade de macro e micronutrientes, assim como de treino, é diferente. Então, é individualizado. Então, é uma promoção de saúde para o indivíduo, dentro ali do esporte, né, que ele está praticando. Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é de algumas modalidades, como, por exemplo, em atletas de fisiculturismo mesmo, né, atletas de palco, que eles precisam de uma hidratação ou fazem tipos de ciclos de dietas, lutadores também, que precisam perder peso, talvez de uma forma muito abrupta na pré-competição, né, eles passam por certo tipo de estresse. Na verdade, é tudo muito rápido, a carreira deles é curta, envolve aspectos financeiros, aspectos sociais, psicológicos da pressão, né, de ganhar uma competição, de não ganhar, né. Isso leva a altos níveis de estresse. E aí, o que acontece? Como consequência, né, então a gente fala no nutricionista na importância dele ali, acompanhando mais de perto. Como consequência, na maioria das vezes, o que acontece com essas pessoas é busca, nos momentos off, né, que ele não está em competição, é busca por uma compensação, né, depois de ter passado por vários ciclos de dietas, né, então, ele vai buscar alimento densamente calórico, né, como bolo, pizza, sanduíche, né, acontece alterações nos hormônios de fome e saciedade, acontece muitas vezes frustração com a imagem corporal, porque acaba que depois do treino eles têm um ganho de peso muito grande, e aí com tudo isso também, nesse ciclo todo, né, de restrição e não restrição, acontece alteração em taxa metabólica basal e prejuízos na saúde mental desse indivíduo. Bom, e aí quando a gente fala também, se o nutricionista não tem uma conduta pensando em promover saúde mesmo nesse âmbito, né, que for gerada uma restrição calórica em altos níveis de atividade física, por exemplo, de acontecer fadiga central, alteração dos hormônios, alteração de humor, piora na cognição, na concentração, e mulheres, alteração do ciclo menstrual. Aí, de uma forma muito simplificada, né, muito simplificada, porque no dia 10 a Desirê Coelho vai falar sobre isso. Eu entro rapidamente para vocês falando que, como nós somos promotores de saúde, nós também devemos evitar a doença. Então, eu falo um pouco, de forma muito rápida, sobre o transtorno alimentar. Eu não sei se vocês sabem, provavelmente sim, atletas que são sujeitos a ciclos de dietas, eles são propícios a desenvolverem transtornos alimentares, seja vigorexia, né, seja, de certa forma, ortorexia, e aí com uma facilidade absurda aí para desenvolver até mesmo anorexia. Então, quando a gente fala em promoção de saúde, a gente também precisa estar com eles e entender esse atleta, ter a sensibilidade e ser capacitados a diagnosticar um possível transtorno alimentar, tá? Então, os transtornos alimentares, eles são caracterizados por um conjunto de comportamentos disfuncionais, né, que prejudicam a saúde física, mental,
social, emocional desse indivíduo. O diagnóstico não é feito pelo nutricionista, a gente sabe que o diagnóstico é médico. É necessário a intervenção nutricional, uma forma de terapia nutricional, sim, mas na maioria das vezes não prescritiva, e a psicoterapia também, né? Ou seja, é um tratamento com equipe multiprofissional. E aí, o que acontece? Só para a gente levar como alerta, né? Eu, como uma pessoa que está tentando passar um pouco de informação para vocês, acredito que promovendo saúde também, o profissional da saúde, o nutricionista, na maioria das vezes, ele não espera ver distúrbio alimentar em homens, né? Não é tão comum, ou talvez é subdiagnosticado, né? Alguns fatores de risco que incluem a possibilidade de homens desenvolverem transtornos alimentares, né? Participação em esporte ou profissão que exige baixo peso, como, por exemplo, os lutadores, as bailarinas, né, ou que seja um alto nível de atividade física, de condicionamento físico. Quando estão acima do peso, né, quando criança, ou passaram por diversos tipos de dietas, históricos de dietas, né, e alguns homens também se sentem muito pressionados a alcançar uma atratividade física mesmo, né. E aí, eu trago para vocês, para introduzir o que a Desirê provavelmente vai falar, um artigo que fala sobre como é comum os transtornos mentais em atletas de alta performance. Eu trouxe de uma forma bem simplificada para ilustrar para vocês, né? E também aqui outro artigo falando sobre os transtornos alimentares em atletas de elite, né? Mais um falando sobre transtornos alimentares, uma revisão sistemática. Então, assim, existem diversos estudos já que abordam sobre esse tema. E, então, eu trouxe mais isso, né, de uma forma bem breve para introduzir, o que a Desirê provavelmente vai falar também, porque eu acho que a gente vem vivendo numa cultura, né, de um padrão estético, às vezes inatingível, e a gente não percebe o quanto, às vezes, nós mesmos nutricionistas não estamos promovendo saúde. Às vezes, através da mídia social, através do Instagram, né, mostrando o corpo, exibindo o corpo, e, de certa forma, eu acredito que talvez muitas pessoas não estejam preparadas para toda essa perfeição que as mídias sociais vêm passando. E nós, como promotores de saúde, a gente precisa muito se atentar ao que a gente vem passando, e a gente pode, sim, utilizar as mídias sociais para o nosso trabalho, a gente deve, afinal, né, a gente não pode ficar parado, mas a gente precisa tomar bastante cuidado com o que a gente vem disseminando aí. E aí, uma pergunta que foi feita para mim, talvez porque eu sou egressa do curso de nutrição, é a capacitação dos profissionais durante a graduação. Será que nós somos capacitados, nós nutricionistas, para promover saúde? O nutricionista esportivo é capacitado para promover saúde? Bom, trouxe aqui algumas fotos para vocês, fotos que eu vejo e fico sempre muito feliz. A primeira delas, do lado esquerdo, é do Laboratório de Avaliação e Nutrição Esportiva, LANES da UFO, né, em que o professor Eric Prado de Oliveira é o responsável. E ao lado direito, duas fotos da Liga de Nutrição Esportiva, a LUNE, que também está responsável pela organização do evento. E tenho um imenso prazer em dizer que fui uma das criadoras, juntamente na primeira foto aí com a Thaís, que foi uma das maiores responsáveis, a Larissa, né, e vários outros integrantes. Então, a gente na foto de baixo com o pessoal do judô, né, da UFO também, que o Isaac tem um projeto incrível promovendo saúde, dando aula de forma gratuita mesmo, né, para quem tem vontade, para quem quer praticar atividade física. E aí a Lune, nessa época, lá em 2018, quando a gente criou, se uniu a eles para fazer um projeto super bacana de conscientização, de melhora na qualidade de alimentação, de avaliação da composição corporal, prescrição de plano alimentar. Então, a gente conseguiu promover saúde dentro de um grupo específico de atletas. E eu me sinto lisonjeada de ter sido convidada, né, pela Duda, da Lune, porque
eu ter, de certa forma, participado da criação e hoje poder estar aqui falando, eu vi ali no YouTube, tem mais de 230 pessoas, é uma honra muito grande. E falando no laboratório de avaliação e nutrição esportiva do professor Eric, o que eu posso falar com relação se a gente é capacitado durante a graduação? Vamos falar em nutrição esportiva. Sim, nós somos muito capacitados, porque ele, inclusive, foi o professor da graduação, ele deu a disciplina de nutrição esportiva, e tudo isso que eu falei lá para vocês de início, de promoção de saúde, durante toda a graduação, os professores passaram para nós, e o Eric, especificamente, na disciplina de nutrição esportiva, sempre passou para nós para a gente respeitar a cultura alimentar, para a gente respeitar as preferências alimentares, né? A questão de suplementação, será que realmente é necessário? Quais suplementos têm evidência científica para melhora no desempenho esportivo? Então, sim, nós somos muito capacitados para promover saúde em qualquer área que nós formos atuar, ou dentro da nutrição esportiva. E eu posso falar isso com muita alegria e gratidão a todos que passaram na minha formação, e agradecer muito. Bom, de uma forma bem resumida, bem introdução mesmo, é o que eu trouxe aqui para vocês. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez me sinto lisonjeada, muito obrigada a todos. Estou deixando aqui o meu contato para vocês, né, meu e-mail, caso alguém tenha interesse em tirar alguma dúvida ou entrar em contato, o meu Instagram, e eu atendo na clínica Alclinic, aqui em Uberlândia mesmo, na Avenida Nicomedes Alves dos Santos. E é isso, estou à disposição, caso vocês tenham algum tipo de dúvida. Parabéns e muito obrigado pela palestra, Raíla. Gostaria de agradecer também ao Thiago, que eu acabei esquecendo de agradecer pela palestra dele. Então, agora, Raíla, nós vamos fazer algumas perguntas que o pessoal está fazendo pelo chat do YouTube, do nosso canal. Primeira pergunta, Fernanda Oliveira Bandeira. Você acha que devemos entender de cada área da nutrição para as futuras propostas de trabalho? Para estar apto ao primeiro emprego, por exemplo? Sou estudante ainda e gosto de mais de uma. Sim, com certeza, né? Pega o material que eu enviei aqui, eu posso mandar para vocês também. O material que eu mostrei, eu posso enviar para vocês. Para vocês terem noção da área de atuação, né? O que o nutricionista faz em cada área. Acho que é de extrema importância. Mas, assim, posso talvez estar errada, mas eu acredito que a gente tem um certo feeling com as nossas afinidades, né? A gente sempre não sei se você está no início da sua graduação, mas eu desde o início eu já sabia que eu queria estar no grupo do Eric, eu já sabia que eu amava a nutrição esportiva, então eu acho que é assim, tudo que você tiver de oportunidade para participar de grupos de estudo, de grupo de pesquisa, né, os professores que você tem mais afinidade, e seja com eles, né, que de certa forma você vai aprender e você vai se encontrar, assim, nesse caminho aí da nutrição, não tenho dúvida nenhuma. Agora de quarentena perguntou, como aliar a flexibilidade da nutrição comportamental a certa rigidez de macronutrientes e adequação de nutrientes da nutrição esportiva? Então, quando a nutrição comportamental, muitas pessoas acham que é uma nutrição não prescritiva. Acabou que a Duda falou para não falar muito sobre nutrição comportamental, que a Desiree vai falar, mas, de certa forma, todo mundo acha que não é prescritiva, mas ela é sim, tá? A gente pode trabalhar com abordagem comportamental em qualquer área que nós formos atuar, seja em hospital, seja na clínica, seja em ambulatório, e seja na nutrição esportiva. Agora, quando a gente fala em transtornos alimentares, em atletas, aí talvez ele já não esteja preparado mentalmente para ser um atleta, né? Ele precisa de tratamento. E aí sim, a abordagem comportamental não prescritiva, na verdade, ela não é muito indicada. Certo. Só lembrar uma coisinha, que nosso formulário de presença já está na descrição da transmissão e já está aberto, e encerraremos ele 30 minutos após o fim da transmissão, certo? Mais uma pergunta agora da Maria Eduarda Mendonça. Raila, na prática clínica, você encontra muitas pessoas que estão engessadas no modismo que a internet traz hoje? Qual estratégia você utiliza para tentar reeducar a alimentação desses? É o que mais encontra. Na verdade, na experiência que eu tenho tido, na minha prática clínica,
eu vou ser bem sincero, eu acredito que ali 40 minutos da consulta é praticamente só desmistificando dietas da moda, e tudo que a internet nos traz de ruim, na verdade, porque são blogueiros, são coaches, são pessoas que não são capacitadas para estarem falando sobre alimentação e falam, né? E a gente precisa muito se empoderar dessa informação que a gente pode transmitir pela internet, porque quantas vezes a gente vê pessoas que não são capacitadas falando e nós, nutricionistas, não falamos tanto como deveríamos. Mas a estratégia que eu utilizo para essa reeducação alimentar é basicamente o que a gente está fazendo aqui. É bater um papo, é uma aulinha, é explicar o que acontece, é literalmente ensinar e explicar para o paciente o porquê isso funciona ou porquê aquilo não funciona. De certa forma, você tem que convencer ele. É basicamente isso. Certo. O de quarentena perguntou: pensando que as pessoas buscam rendimento quando procuram um nutri esportivo, é possível aplicar o comer intuitivo nessa população? Sim, com certeza. Porque quando a gente fala em comer intuitivo, a gente une também, às vezes, o mindful eating, né? O comer com atenção plena. Mas, quando a gente fala em um atleta, um nutri esportivo, que a gente precisa adequar macronutrientes, carboidrato, proteína, lipídio, ele não vai poder ficar só no comer intuitivo, não. Né? Para ele ter uma melhora no desempenho esportivo, ele vai precisar realmente fazer uma dieta adequada para as necessidades energéticas dele, para o metabolismo dele, para o gasto energético dele, então é muito bem calculado. Certo. A Maria Eduarda Mendonça perguntou: você vê com frequência nos atendimentos pessoas que desenvolveram distúrbios alimentares devido a alguma restrição feita anteriormente? É o que mais vê, Duda. É uma pergunta muito interessante. Na verdade, hoje em dia, talvez por ser uma das poucas nutricionistas que trabalham com abordagem no comportamento alimentar, quando as pessoas me procuram, é quando elas já tentaram de tudo, é quando elas já foram no nutrólogo que passou a dieta X ou Y, né? É quando elas já foram em nutricionistas que tiraram glúten, lactose, sem nenhum tipo de necessidade, sem nenhum tipo de doença associada. Então, a restrição, a gente fala que existe o ciclo da restrição e da compulsão alimentar, né? Quanto mais restringe, mais fadiga, mais a pessoa se sente frustrada, mais ela busca o alimento como recompensa, ganha peso e, por consequência, continua esse ciclo. Então, Maria Eduarda, o que mais acontece é distúrbio alimentar por conta de restrição feita de forma não individualizada, onde o nutricionista não promoveu saúde, infelizmente. E é isso que a gente precisa lutar para mudar. Boa pergunta. Certinho. O Felipe Henrique perguntou: pensando no contexto escolar, como pode ser trabalhado com os alunos a diversidade e quantidade dos alimentos, sendo que há influências no ambiente, costumes alimentares dos familiares? Excelente pergunta, excelente pergunta. Na verdade, a criança, na formação ali do hábito alimentar dela, ela é extremamente impactada pela alimentação familiar, isso a gente não tem dúvida nenhuma, mas ela é também impactada pelo meio em que ela vive, o meio social. Então, por exemplo, se ela está ali convivendo com os coleguinhas que tem um prato porcionado, vamos supor, no horário do almoço, com legumes, com saladas, com arroz, com feijão, com a carne, a chance dela chegar em casa e ajudar os pais, ensinar, falar para os pais e tentar melhorar a alimentação até da família como um todo é muito grande. Então, a questão de diversidade e quantidade de alimentos, o que é trabalhado mesmo, o nutricionista, no caso do programa de alimentação escolar, é a seleção dos alimentos, a elaboração de um cardápio alimentar adequado, né? E trabalhar a educação nutricional. A educação nutricional, entendendo e confiando que isso vai ser levado para casa. Mas sim, a cultura alimentar da família, ela influencia muito, mas o meio também. Então, a gente pode tentar que os resultados, eles são muito bons. A criança, ela é muito aberta a novas experiências.
Certo? O Caio Castro perguntou, em relação a atletas de alto rendimento, qual é o período que, em geral, ocorre o rearranjo do plano alimentar, visando melhor desempenho, já que espera-se que o organismo entre em homeostase? Uhum. Rearranjo de plano alimentar, ele sempre acontece de acordo com a demanda do atleta, né? Então, a gente tem, eu não sei, provavelmente vocês não têm muito acesso ao cálculo em si, mas existem os exames que a gente consegue realizar para ver, né, gasto energético, taxa metabólica basal, gasto energético total, e a gente vê muito também na anamnese o que esse atleta tem passado, né, os relatos dele, para que realmente ele está em homeostase, né? E aí a gente tenta estratégias nutricionais diferentes, né? Existem várias estratégias nutricionais para que a gente consiga fazer com que ele tenha uma melhora no desempenho esportivo. Eu não atendo atletas de alto rendimento. Na verdade, aqui em Uberlândia, poucas pessoas atendem, mas, de certa forma, sempre que é necessário, sempre que muda o nível de atividade física, sempre que tem uma demanda maior, é necessário rearranjo, né, como ele disse. É necessário um novo cálculo de plano alimentar, e atleta de alta performance, ele é sempre muito bem acompanhado, se ele realmente é de alta performance. O de Quarentena perguntou, como os nutricionistas podem ajudar na prevenção de TA nos atletas? Boa pergunta. Não impondo, né? A gente tem que ter a abordagem comportamental, né? De sempre explicar para esse atleta que o que ele está passando é uma fase, sempre entender a demanda dele. E, de certa forma, a gente também tem que entender que nós não somos psicólogos, né? Eu acredito, assim, que um atleta de alto rendimento, ele precisa ser acompanhado pela equipe multi que eu falei lá no início, então, por nutricionista, por psicólogo, por médico, né? Cada um tem sua função muito específica. Agora, na prevenção de transtornos alimentares, quando a gente fala em atleta, ele, como eu disse já, ele precisa de um cálculo, de um plano alimentar. Mas nesse cálculo do plano alimentar, a gente pode levar em consideração as preferências alimentares dele. Se ele gosta de batata, vamos colocar batata. Se ele gosta de arroz, vamos colocar arroz como carboidrato. É porque, na maioria das vezes, as pessoas acham que dieta é batata, doce e frango. E não é isso. A gente consegue fazer equivalência. A gente consegue pegar um grupo de carboidrato e calcular, fazendo equivalência para que ele tenha uma alimentação mais variada possível, né? E não sofra. A verdade é que dieta não é sofrimento. A gente fala em promoção de saúde, a gente fala em mudança de hábitos alimentares, mas pensando em atletas, a dieta não é sofrimento, ela está aqui para ajudar ele, para auxiliar ele. Se ela está gerando sofrimento, ou o atleta não está tendo uma boa relação com o alimento, ou ele está no nutricionista errado. Certo, agora Rafaela Ramos. O Guia Alimentar para a População Brasileira é um material super rico visando a promoção de saúde, porém, poucas pessoas acabam tendo acesso a ele. Você acha que esse deveria ser um material mais divulgado? Com certeza, Rafaela, inclusive por nós nutricionistas, né? Eu, pelo menos, tive acesso na graduação, né? Então, a gente pode, sim, aproveitar desse contato que a gente tem mais direto e divulgar nas escolas, nos nossos estágios. Foi o que eu fiz durante os meus estágios. Eu peguei os materiais que me foram oferecidos durante a graduação, que talvez eu não teria acesso como uma pessoa, né, um cidadão comum, e levei para a população, junto com a minha supervisora de estágio. Agora, Cecília Pereira. As estratégias implementadas para a promoção de saúde e conduta nutricional são facilmente aderidas por atletas e profissionais? Ou esses também encontram dificuldades? Quando a gente fala em promoção de saúde para profissional, às vezes a gente é um pouco limitado por conta de condição financeira. Vou dar um exemplo para vocês. Para eu elaborar materiais de educação nutricional no estágio, muitas vezes o dinheiro teve que sair do meu bolso, né? Então, a gente tem essa limitação. Acho que todo aluno que está assistindo aqui, a gente sabe que, principalmente nas universidades públicas, a gente não tem verba para isso. Ou a gente faz um evento para arrecadar dinheiro, né? Vocês sabem bem disso. Ou vai sair do nosso próprio bolso. Na maioria das vezes, a gente faz com muito carinho, porque quando a gente está servindo, né, isso é muito gratificante. Agora, com relação à promoção de saúde para atletas, eu acho que quando o atleta está bem preparado, eu não vejo problema. Se ele tiver com a saúde física e mental bem,
a aderência é boa. Certinho, essa foi a nossa última pergunta. Vamos voltar com os 3 palestrantes na tela principal. Certinho, pessoal. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Não? Então, certo. Para finalizar, gostaria de parabenizar todos os palestrantes pelas falas, foram muito produtivas e muito necessárias. Agradecemos, então, vocês terem aceitado o convite para participar desse evento, que fala de algo tão importante como a promoção de saúde a partir de diferentes áreas, certo? Muito obrigado também a todos que participaram do primeiro dia do Simpósio Multidisciplinar de Medicina Esportiva. Quinta-feira temos mais uma live, das 19 horas às 21 horas, com o Thiago, que já participou hoje da nossa abertura. E é isso, aguardamos todos vocês. Nosso formulário de presença, então, está na descrição, ficará aberto 30 minutos após o encerramento da transmissão. E daqui meia hora também faremos sorteio no nosso Instagram, @cine, com alguns presentinhos para quem esteve presente com a gente hoje. Muito obrigado pela atenção e até quinta-feira. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Até. Obrigado. Boa noite. Parabéns. Parabéns, obrigada.